Este filme foi produzido com o intuito de resgatar os valores nas artes e trazer um assunto importante e pouco falado. Você verá um pouco da história da arte, entenderá o sentido filosófico da beleza e a importância dela para a sociedade. Também será abordado o declínio que estamos vivenciando neste meio e quem está de fato ajudando na preservação do belo. Conto com a sua atenção. A necessidade de se expressar vem desde a Idade da Pedra. O trabalho mais importante era a caça, e o homem sentia grande admiração por tudo o que estava fazendo. Hoje temos o privilégio de observar essa grande admiração, pois o homem conseguia eternizar seus feitos através de pinturas. Dando um salto histórico, podemos observar a Mesopotâmia. Eles foram os primeiros a apresentarem uma arte mais interessante. Assim como o homem da Idade da Pedra, eles sentiram a necessidade de eternizarem as suas conquistas. Não precisamos investigar a fundo todos esses períodos, pois quando paramos para observar a história, nos deparamos com várias épocas e movimentos artísticos. Em alguns desses períodos surgiram vários artistas que nos deixaram grandes obras. É inegável que muitas dessas obras serviram e servem de inspiração para muitos artistas. A beleza de cada um é sempre um objetivo a ser alcançado. Mas se eu te perguntar agora, o que é arte? Você saberia responder? Se eu for mais profundo nesse pensamento, você saberia dizer o sentido de arte? Você sabe dizer o que é a beleza e por que ela é tão importante? Essas são questões fundamentais que você precisa saber para entender como as coisas mudaram e como essa mudança pode afetar você e todos à sua volta. Ao longo do tempo, os conceitos foram mudando. O real sentido das coisas foi se perdendo. E hoje é muito perceptível os problemas que esses novos conceitos causaram. Então o agir humano ele pode ser tomado absolutamente em si mesmo e pode ser tomado em relação ao que ele produz, o agir humano produtivo. A moral ela vai se ocupar exatamente da ação do agir humano tomado em si mesmo, tá? Então a ação ela vai ser considerada moral ou imoral. Agora o agir humano produtivo vai ser considerado justamente pela arte, tá? Ela vai governar toda forma de atividade humana produtiva. Então você tem, por exemplo, diversas formas de arte, desde o cinema, a literatura, a pintura, por exemplo, até a marcenaria, a alfaiataria, a culinária também, que produz a comida e tudo mais. Esse é o sentido mais lato de arte mesmo, que é um sentido, na verdade, diferente da arte que a gente considera hoje em dia, né? Então, geralmente, quando a gente fala em arte, contemporaneamente, a gente está falando, por exemplo, do cinema, né? Da pintura, da música, tá? Esse sentido de arte, no sentido mais lato, era tomado lá pelos gregos, lá atrás, Aristóteles, Platão e tudo mais. Aí eles dividiam as artes em 3 grupos, na verdade, em 2 grupos grandes, que era as artes servis, as artes liberais, tá? As artes servis são as artes que servem ao corpo, são as artes úteis. Então, por exemplo, a marcenaria, ela se encaixaria numa espécie de arte servil, exatamente por conta da sua produção de objetos que servem ao corpo, né? Então, por exemplo, a produção de uma cadeira é um objeto de arte, nesse sentido mais lato, no sentido mais puro mesmo de arte. Em relação às artes liberais, você se ocupa das coisas do espírito, tá? Então, por exemplo, a gramática, a lógica, todas as ciências, em geral, vão ser artes liberais, tá? Porque tratam exatamente do espírito, dessa questão da intransitividade mesmo. E dentro das artes liberais, você vai ter justamente as artes do belo, que são o que a gente chama de arte hoje em dia, geralmente, tá? Então, o cinema, esses exemplos que eu dei, a arquitetura, a escultura, vão ser todas artes liberais do grupo de artes do belo. As artes do belo, por sua vez, também vão se dividir em 2 grupos, que são as artes móveis, tá? Então, o cinema, a literatura, a dança e a música, e as artes estáticas, que é a arquitetura, a escultura e a pintura. A arquitetura, na verdade, ela vai ser uma arte anfíbia, tá? Então ela se encaixa tanto dentro das artes liberais e das artes do belo, portanto, quanto dentro das artes servis, porque você tem a arquitetura, por exemplo, de um edifício, ela vai ter seu aspecto servil, o aspecto que se ocupa da parte do corpo, e também vai ter seu aspecto estético, seu aspecto da arte do belo, por isso que ela vai ser uma arte anfíbia, mas geralmente ela vai se subordinar, principalmente nas igrejas, por exemplo, nas catedrais, ela vai ser sobretudo uma arte do belo. Agora, as artes dos edifícios, como nossas casas, por exemplo, hoje em dia, que são geralmente muito feias, esse tipo de arquitetura vai ser mais uma arte servil mesmo.
Ao entender o sentido mais filosófico da arte, podemos nos questionar: como isso se tornou algo que poucos buscam inspiração? E isso é motivo de admiração? Vamos começar pela Grécia, onde as esculturas tinham proporção e movimento. Nessa época, os escultores já haviam conquistado o belo. O Partenon é um templo dedicado à deusa grega Atena. Neste templo podemos ver diversas esculturas, ou pelo menos o que sobrou delas. E tudo fica mais incrível ao saber que isso foi feito há mais de 2.400 anos. Algumas das obras que sobreviveram ao tempo foram estudadas por artistas do Renascimento. As esculturas gregas já possuíam muito movimento, já possuíam beleza, e isso a gente está falando de esculturas que foram feitas há mais de 2.000 anos. Eles tinham que estudar muito para poder alcançar o que eles alcançaram, porque ali foi o que serviu de inspiração para muitos artistas, ali da época do Renascimento, que se inspiraram em muitas das esculturas do Partenon, porque hoje em dia a gente vê que elas estão muito deterioradas pelo tempo, são muito antigas, então a gente só vê o que sobra delas, só o que sobrou. A gente tem ali algumas esculturas que tá faltando a cabeça, tá faltando o braço, tem algumas que só tem um tronco. Mas mesmo quando você olha, você já consegue ver ela completa. O seu cérebro completa ela. Elas apresentam ali um estudo muito profundo da anatomia humana. Você vê a quina da costela, quando a pessoa está deitada em uma certa posição. Você vê a curvatura de tudo. Você vê movimento, você vê o vento soprando numa pedra. Como é possível? Eles esculpiram tão perfeitamente o tecido que você vê a escultura como se tivesse vento passando ali e estivesse movimentando uma coisa sólida. É uma alquimia, porque eles conseguem transformar uma coisa sólida em uma coisa leve como um tecido, né? A Bernini falava muito isso, sobre essa questão de alquimia, quando existia aquela briga ali entre as pessoas que falavam, não, pintura é melhor, escultura é melhor. Já teve essa brigazinha, a gente sabe que isso não vai levar nunca ninguém a lugar nenhum. Só que quando havia essa briga, a gente conseguia perceber que as pessoas que defendiam as esculturas falavam justamente que elas domavam a natureza, porque eles domavam a luz. Toda arte, toda pintura, toda escultura, elas seguem conceitos. Uma prova disso foi Policleto, que foi um escultor grego também. Ele foi quem formou o contraposto, ele criou isso. Ao observar o mundo, ele conseguiu fazer essa composição que torna a escultura mais bela. Onde a linha do ombro e a linha da pelvis ficam em direções contrárias e tem ali uma torção no tronco, onde uma perna fica sustentando o peso do corpo e a outra perna fica um pouco mais relaxada. Isso você pode até encontrar nas esculturas mais famosas, feitas até por Michelangelo. Na verdade, nas esculturas e nas pinturas a gente pode ter essa variação de delicadeza e potência. A gente vê justamente essa diferença, né? Como eu citei, Policleto, ele fazia todo um corpo delicado ali. Todas as esculturas dele tinham uma delicadeza. A composição que ele formou ficava muito bonita. Mas se você ficar na frente do Hércules, por exemplo, que é um homem super forte, você sente ali a potência do homem. Você vê que não é como o homem é, mas o que ele representa ser, como ele aparenta ser. Então as artes do belo, desse grande grupo de artes, ela vai se caracterizar justamente pela preocupação estética, pela preocupação com a beleza. Mas o que é beleza no final das contas, né? A beleza, ela tem 3 pilares que geralmente se fala, que é a integridade, a harmonia ou consonância entre as partes e a claridade, que é o contrário de obscuridade. A discussão acerca da beleza é uma discussão bastante ampla, tem diversas posições em relação a isso. Então, por exemplo, Platão tem uma posição muito mais próxima do idealismo em relação à beleza, né? Ele coloca a beleza como esse transcendental distante, a beleza como uma espécie
espécie de ideal mesmo, e aquela clássica divisão de Platão entre o mundo das formas, o mundo das ideias e o mundo sensível, aqui também se aplica, né? Então você vai ter a beleza lá como uma forma abstrata, e você vai ter as coisas que são belas aqui na Terra como participantes dessa forma, dessa ideia abstrata, né? De eidos em grego. Só que o inconveniente da teoria estética de Platão é que quando ele faz essa contraposição entre o mundo das ideias e o mundo sensível como sendo uma espécie de cópia imperfeita do mundo das ideias, ele vai colocar então as obras produzidas aqui como necessariamente inferiores, né? Então, quando você tem uma cópia de uma coisa perfeita, você naturalmente vai ter uma coisa menos perfeita, e o inconveniente aqui é que a arte ela entra com uma coisa mais imperfeita ainda, porque ela vai ser, por exemplo, a cópia da cópia. Então, quando você tem um retrato de uma pessoa, ou quando você tem uma pintura paisagística, você vai ter uma cópia da natureza. Então, você vai ter uma cópia da cópia, que é duplamente imperfeita nesse sentido, né? Então, Aristóteles ele vai vir com uma posição já diferente da de Platão. Ele vai colocar a beleza como presente no próprio objeto, quase como se fosse uma propriedade do objeto ali presente, né? Ele vai exatamente enfatizar esses pilares da beleza, como a gente viu. No entanto, ele fala de pilares diferentes, né? Ele fala da grandeza e da harmonia como os dois pilares da beleza, mas ele já traz essa contribuição de colocar a beleza num aspecto mais terreno, de descer um pouco a beleza desse mundo ideal e descer ela aqui pro objeto sensível mesmo. O Kant ele vai questionar essa questão da beleza como uma propriedade desse objeto. Ele vai dizer que a beleza, na verdade, a experiência estética se dá subjetivamente, mas ele não vai negar uma relação necessária entre as propriedades, entre esses pilares que a gente comentou da beleza e a experiência estética, né? Realmente existe uma relação necessária entre essas duas coisas, afinal a experiência estética ela não se dá aleatoriamente no dia a dia, ela precisa de um objeto que suscite essa experiência estética. Dentro desse dualismo entre uma beleza mais ideal e uma beleza um pouco mais terrena, mais voltada aqui para o objeto que a gente tem sensivelmente apresentado a nós, você vai ter os pensadores do idealismo alemão, né? Então, por exemplo, o Schelling, ele vai identificar a beleza como uma espécie de compenetração entre o espiritual e o sensível, né? Ele vai ser uma espécie de fusão dessas duas coisas. Ele coloca a beleza, então, como o infinito representado pelo finito. Depois você vai ter o Hegel, que vai trazer uma posição bastante semelhante com a de Schelling. Ele vai inclusive utilizar muitos dos termos que o Schelling utiliza e vai colocar então a beleza como a manifestação sensível da ideia com I maiúsculo, né? Como essa coisa transcendente. Só que o interessante de Hegel é que, diferente de Platão, apesar dele considerar também esse aspecto ideal da beleza, ele não vai colocar a beleza como uma espécie de sensibilização do espiritual, descendo a coisa ideal para o mundo do sensível, mas sim como uma espécie de espiritualização do sensível. Então você acende, na verdade, você traz o sensível, o objeto material ali representado, uma obra de arte, você acende aquilo para o mundo do espírito, né? Então, na verdade, você não está descendo a coisa que era perfeita e transformando ela, representando ela imperfeitamente, mas você está levando as coisas imperfeitas, que é justamente a matéria, as coisas aqui do nosso mundo terreno, e elevando elas ao nosso mundo espiritual. Essa vai ser a diferença, essa vai ser a grande contribuição, então, dos alemães ali, na filosofia, na parte de filosofia da arte, na parte de estética. A minha mãe via o mundo através dos meus olhos, através do que eu descrevia para ela. Então eu observava as coisas que estavam ao meu redor e através das minhas sensações eu explicava, eu descrevia tudo para ela. Então todas as cores, as roupas, eu ajudava ela em qualquer situação. Em casa, por exemplo, eu descrevia uma paisagem, descrevia as árvores para ela. Ela me dava a mão dela e eu passava a mão nas árvores também. Ela sentia a textura das árvores. Então ela unia o que eu descrevia à textura do que ela podia tocar. Por exemplo, quando a gente veio para a Itália, a gente visitou vários museus. Por ela ser deficiente visual, a gente tinha a possibilidade de entrar nos museus gratuitamente. Mesmo ela estando exausta, a gente passava às vezes 6, 8 horas dentro do museu, porque ela sabia que eu amava os museus, então ela fazia isso para me deixar feliz. E ao mesmo tempo eu descrevia cada obra para ela. Então no final de 6 horas ela estava exausta, mas mesmo assim eu descrevia tudo e ela adorava ter essa sensação de eu descrever tudo que eu achava de mais bonito para ela. Ao mesmo tempo eu ia ganhando uma visão aprimorada, uma visão muito detalhada
do que eu estava observando. Para eu descrever, eu tinha que ver mais. Então, quando eu vim para a Itália, quando eu era pequeno, eu fiquei tão emocionado com as pinturas, as esculturas, as praças, os museus. São belezas tão fortes, potentes, que me entraram no coração, que eu voltei para o Brasil com esse desejo. E eu estava com vários livros de pintura, então eu tinha o desejo de voltar para cá. Então, depois dessas 2 viagens que eu e minha mãe fizemos para a Itália, eu voltei para o Brasil com muita vontade de aprimorar os estudos sobre a arte. Na verdade, eu já desenhava quando eu era pequeno, mas eu queria aprender melhor, eu queria entender como aquilo funcionava. E eu tive esse desejo de estudar na Academia de Belas Artes de Florença, que foi o que eu fiz com 19 anos. Foi um período muito complicado, porque a gente não tinha dinheiro e também não tinha informação na época, porque não tinha internet como agora, né? Era tudo mais complicado. Então a minha mãe juntou dinheiro para poder conseguir me ajudar nessa viagem e a gente veio junto. Tiveram muitas dificuldades no início, mas eu consegui passar na prova da Academia de Belas Artes de Florença. Fui admitido num programa de 4 anos, em que eu aprendi desenho, pintura, anatomia, algumas noções de escultura, aprendi gravura, aprendi história da arte moderna, história da arte contemporânea. E na academia a gente tinha acesso, inclusive, aos museus. Então eu ia na Galleria dell'Accademia, que é do lado da Academia de Belas Artes de Florença, e eu ia também no Uffizi, no Palazzo Pitti, no Palazzo Vecchio, que são museus importantíssimos na Europa e na Itália. Na Academia de Belas Artes de Florença eu tinha aula com modelo vivo, então eu desenhava e pintava diretamente do modelo por muitas horas e eram trabalhos muito detalhados, muito complexos. A Academia de Belas Artes de Florença é muito conceituada. Inclusive, olhando pelo site da academia, o Michelangelo foi o diretor da academia em 1500. Era exigido pelos professores que a gente fizesse pelo menos 8 trabalhos terminados em um ano. Eu lembro que o meu nível de produção era de ter 20 ou 25 trabalhos por ano bem realizados. Então eu passava o dia inteiro na academia. Eu chegava antes, quando a moça da limpeza estava limpando a sala. Eu tinha um carrinho de compra, que eu colocava todos os meus materiais. Eu produzia as minhas telas, eu encontrava madeiras nas ruas e cortava, calculava as medidas e produzia as minhas telas, porque eu não tinha dinheiro para comprar material. Então eu fui aprendendo desde a preparação da tela até o desenho, até a pintura final. Fiz aulas de restauração também, então foi uma academia bem completa em vários sentidos. Enquanto eu estava estudando na academia, eu dava panfleto para os restaurantes, então eu trabalhava com os restaurantes para poder pagar contas e ajudar a minha mãe no que precisava em relação às despesas da casa e para juntar um dinheiro também para poder comprar material. Então foi um período em que eu dei o máximo de mim para poder aprender um pouco do que os mestres do passado tinham a oferecer. Filippo Brunelleschi foi muito importante para o Renascimento, contribuindo com diversas ideias inovadoras. Suas obras influenciaram os maiores artistas da época, como Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, Sandro Botticelli e outros. Leonardo da Vinci foi um pintor, desenhista, arquiteto, engenheiro, poeta e escultor. Foi um dos primeiros a dissecar cadáveres para estudar anatomia. Foi também o criador da técnica que gera suaves graduações entre as tonalidades, técnica conhecida como esfumato, que dava mais harmonia para as pinturas. É impossível falar do Renascimento sem falar de Michelangelo Buonarroti, muito conhecido ainda hoje por tudo que ele fez.
Michelangelo, para mim, é o melhor artista da história, tanto na questão da pintura quanto na questão da escultura. Na pintura, eu me refiro pelo menos aos afrescos. Eu acho que não teve ninguém com a capacidade de desenvolver isso da forma que ele desenvolveu. Ali, a Capela Sistina, por exemplo, ali tem uma genialidade dele. Muita gente não consegue ver isso. Ele foi uma das pessoas que começou a dissecar cadáveres. Isso era uma época onde era inimaginável. Você não podia fazer isso. Era uma época onde você era privado de muitas coisas. Então esse conhecimento era um conhecimento privado para várias outras pessoas. Mas ele, como escultor, ele queria saber, como pintor também, ele queria saber como funcionava o corpo humano. Cada músculo, cada coisa. Então a gente vê as anotações dele, a gente vê os estudos. São coisas de um médico. Ele conseguiu expressar na Capela Sistina, se a gente for para uma observação mais ampla da situação, a gente consegue observar que ele fez uma coisa de gênio. Ele mesclou todo o conhecimento que ele tinha sobre o corpo humano e tudo que ele aprendeu, só que ele não podia mostrar isso para ninguém. Porque se ele mostrasse, ele ia falar, tá bom, mas como você aprendeu isso? Ele ia receber uma punição por isso, porque como era proibido, então ele resolveu mostrar isso de uma forma diferente, através das pinturas. Então você consegue ver lá a forma que Deus está para tocar no dedo de Adão, e a forma onde está ali aquela composição daquele pano que está envolto, forma um cérebro. Isso foi um médico que observou quando ele estava na Capela Sistina, e depois disso decidiram fazer mais estudos. Quando foram fazendo mais estudos, foram observando que cada vez mais o que apontava para ser uma parte do corpo humano tinha ali desenhado. A Pietà, para mim, é a obra que atingiu tudo. Questão de beleza, questão de divindade, em questão de técnica. Michelangelo tinha pouco mais de 24 anos quando fez essa escultura. A partir toda essa junção que a gente tem ali, do belo, do divino, da técnica que ele tinha, sendo tão novo, conseguiu fazer aquilo. Inclusive, a assinatura que tem na faixa, onde está ali no peitoral de Maria, é justamente porque muitas pessoas estavam confundindo, pensando que era outro escultor que estava fazendo. Quando ele viu isso, é óbvio que ele falou, não, eu tenho que colocar meu nome aqui. É inclusive uma das únicas obras assinadas dele. Toda a composição dela é um show também, porque ele planejou isso de certa forma. Não é só esculpir, tem todo o planejamento. Era uma época onde não tinha eletricidade, então era tudo trabalhado com a luz externa. Com todas as janelas das catedrais, você tinha um show à parte. Um show que não precisava de eletricidade. Era só a escultura e a luz. Até isso ele conseguiu domar. Todas as catedrais, com aquelas imensas janelas, quando o sol nascia e ele estava se pondo, tem a movimentação do Sol, e com essa movimentação do Sol, as luzes ficam em direções diferentes, até tudo ficar escuro de fato. E isso era um show à parte. Hoje em dia ela não está no mesmo lugar que ela foi planejada para ficar, até porque ela sofreu alguns atentados, infelizmente, e hoje em dia a gente só pode ver, se você for lá na Basílica de São Pedro, você só pode ver através de um vidro balístico. Através de um vidro balístico e a metros de distância. Então você vê ela ali, parece até que ela é muito menor, mas ela é bem grande, é porque ela não foi planejada para estar ali. E quando você observa a serenidade no olhar de Maria, Cristo morto, a boca, a delicadeza, o peso do corpo dele, a grandiosidade de Maria como mãe de Cristo, como mãe do divino, Michelangelo representou isso como ninguém.
beleza, então, claramente vai ser uma coisa bem controversa, uma discussão bastante complicada e polêmica dentro da filosofia da arte. A gente não precisa chegar a uma conclusão exatamente sobre o que é a beleza, necessariamente, mas ela vai ter traços distintivos sim. Por exemplo, a questão dos 3 pilares são mais ou menos um consenso, né, entre os intelectuais mais sérios dentro da filosofia da arte. Então você tem que ter a integridade, a harmonia e a claridade presentes ali para um objeto ser belo. Pode ser um objeto artístico, pode ser uma paisagem mesmo, pode ser uma pessoa. Esses 3 componentes são realmente fundamentais para a beleza. A integridade a gente pode entender, por exemplo, pega uma escultura onde falta a cabeça ali de um homem, onde falta um braço, por exemplo. Você vai ter uma obra de arte que não é íntegra exatamente, né? Nesse sentido você vai ferir um desses pilares e de certa forma vai ser uma coisa incômoda para nós. Você não vai conseguir suscitar uma experiência estética perfeita exatamente por essa falta. O intelecto humano, a inteligência humana parece que vai sentir falta desse aspecto faltante. Em relação ao segundo pilar, que é a harmonia, essa consonância entre as partes, então você precisa ter no caso de uma escultura, que eu acho que é o exemplo mais visível, mais elucidativo mesmo, você precisa ter uma certa proporção entre as partes do objeto. Então a cabeça ela não pode ser muito desproporcional em relação ao corpo, a mão não pode ser muito desproporcional em relação ao braço e assim por diante. E em relação à claridade também você não pode ter obscuridade em excesso dentro de uma obra de arte. Você pode ter, por exemplo, como em obras barrocas, você vai ter uma presença da escuridão mais especial, mas a obra em si ela não pode ser obscura no seu aspecto formal mesmo, porque de certa forma a estrutura da coisa precisa ser apresentada à nossa inteligência, a forma, a estrutura precisa ser visível para nós ali naquela obra de arte, até porque, ao contrário, a gente não conseguiria inteligir essa obra de arte, por isso que é necessário esse terceiro aspecto também. Tenta-se muito fazer essa contraposição entre uma visão um pouco mais idealista da beleza, uma visão um pouco mais empirista, talvez, da beleza, mas na verdade eu acredito que não é uma contraposição válida. Na verdade, a coisa se resolve na síntese mesmo. O que Aristóteles traz, na verdade, com esses pilares, né, como eu falei, ele resume em 2 pilares diferentes, é você trazer um aspecto da manifestação sensível daquela coisa ideal. A gente vive nesse mundo empírico, nesse mundo terreno, a gente não consegue atingir as ideias diretamente. A gente precisa dessa manifestação sensível da ideia, como definiu Hegel. Então o que Aristóteles faz, trazendo essa ênfase naquilo que tem de objetivo mesmo, no objeto estético, é você enfatizar a apresentação formal daquilo que era ideal, daquilo que era apenas uma ideia. Tá? Então, na verdade, o que Aristóteles faz é dizer que, resumidamente, você não pode ter uma obra de arte bonita pelo mero fato de ela tratar dos anjos, por exemplo, de tratar dos deuses, por exemplo. Você precisa, no final das contas, apresentar aquela obra, aquela matéria, aquele conteúdo ideal, aquele conteúdo espiritual, de uma forma que sensivelmente seja agradável aos nossos sentidos. Então, precisa cumprir com esses 3 pilares objetivos da beleza. Eu acho que essa foi a grande contribuição do Aristóteles, que na verdade começa em Aristóteles e começa a ter todo um desenvolvimento ocidental, com São Tomás de Aquino, com toda a escolástica, com os tomistas subsequentes e tudo mais, e até mesmo com os alemães, enfim, todas as contribuições que o Ocidente em geral produziu dentro desse terreno da filosofia da arte. Hoje em dia, enquanto eu estou caminhando pelas ruas de Florença, eu sinto essa emoção que eu sentia no passado. Eu nunca deixei de sentir essa emoção. Às vezes eu tenho calafrios, às vezes eu estou caminhando com pressa e eu olho para cima, eu vejo alguma coisa que eu nunca vi na minha vida. Em todos esses anos, porque eu estou aqui já há 16 anos, e eu fico impressionado com a beleza da cidade até hoje. Mesmo eu tendo ido aos museus várias vezes nos anos, eu continuo me emocionando a cada dia. E essa sensação é única, porque quando você entra lá, você já sente uma emoção diferente, porque você tem contato com a beleza construída durante séculos. Inclusive, quando eu recebo algum amigo aqui na cidade, a gente vai fazer algum passeio, já aconteceu tanto com amigo quanto com alunos ou em qualquer situação da gente passear. Eu sinto que a primeira impressão que a pessoa tem ao ver essas obras é de extrema alegria, estupor e uma emoção que às vezes causa um calafrio na pessoa. A pele da pessoa fica diferente, você sente aquela emoção na pele. Eu sinto também essa emoção, então é uma espécie de catarse unida que a gente sente ao olhar certas obras. Pode ser de uma fonte com o Netuno, por exemplo, aqui na Piazza della Signoria, também caminhando pelo Uffizi, pelo Museu Uffizi, que dá para ver todas as estátuas feitas em 1700, 1800, se eu não me engano. Mostram vários artistas representados, por exemplo, o Leonardo da Vinci, Giotto, Michelangelo. Tem a estátua do Dante Alighieri,
na Piazza Santa Croce, que é incrível, colossal, imensa. Tem o Davi do Michelangelo também, que a gente pode ver na Galeria dell'Accademia, que está do lado da Academia de Belas Artes. Eu já fui lá várias vezes e é uma estátua imensa. Ela tem 4 metros de altura, o pedestal tem, eu acho que 2 metros de altura, se eu não me engano. Os pés dele estão no nível da sua cabeça. Então você olha para cima e você tem a sensação de que aquela estátua é imensa. É como se ela fosse criada por Deus, por uma divindade, não por um ser humano. E é essa beleza que os artistas do passado deixaram pra gente. É um grande presente. É um presente que faz a gente se emocionar. A gente se sente às vezes até pequeno diante de tanta beleza, de tanta criatividade. É uma criatividade sublime. É uma emoção que a arte traz. Por isso que eu acho que a arte é fundamental. A gente precisa da arte, a gente precisa da beleza na arte, inclusive, para a gente se sentir vivo, para a gente se sentir inspirado. Então a gente entende as belas artes, as artes do belo, tendo como esse aspecto da beleza, esse fator estético como um aspecto essencial que configura, que é constituinte dentro dessa mesma arte, dentro desse grupo grande das artes, como a gente colocou. O que vai distinguir, de certa forma, esse tipo de arte das outras vai ser a beleza, com uma espécie de condição necessária. No entanto, não vai ser uma condição suficiente, no sentido de que existem outras artes que são artes e que também são belas, produzem objetos belos, e que, no entanto, não são artes do belo, como, por exemplo, a joalheria, que trata das joias, por exemplo, a alfaiataria, que produz as roupas e tudo mais, são objetos belos, são objetos bonitos, e são artes, né? São atividades humanas produtivas, e, no entanto, não são artes do belo. Isso significa que a arte do belo, ela tem outros fatores, outras condições necessárias também para distinguir das outras espécies de arte. Você tem uma distinção fundamental com Aristóteles, que são as formas mimético-significantes. Tá? O Aristóteles fala que a arte ela vai sempre imitar caracteres, paixões ou ações. Então, por exemplo, numa escultura você vai ter, geralmente você vai estar imitando, mimetizando uma pessoa que está agindo ou está sofrendo uma espécie de ação, então é uma paixão. O Aristóteles ele coloca essa mímese como um fator essencial dentro da arte. Isso não acontece na joalheria, você não tem nenhuma mímese de um caractere. Caractere significa aqui uma pessoa, né? Um personagem, por exemplo. Você não tem nenhuma mímese de uma ação ou de uma paixão, mesma coisa com a alfaiataria, então você consegue colocar isso aqui com uma condição suficiente para distinguir também as artes do belo das outras artes que também produzem objetos belos. O professor Olavo de Carvalho ele também coloca 4 condições muito interessantes para distinguir as artes do belo, as obras de arte do belo. O primeiro deles que ele coloca é ser uma obra fechada, uma obra encerrada em si mesma, né? Então ele diz que toda obra de arte ela tem uma forma encerrada, não tem continuidade, ela não pode continuar, mesmo uma obra, por exemplo, móvel, como a literatura, por exemplo, o cinema, que tem continuidade, tem uma progressão temporal, ainda assim ela vai se dar dentro de um certo trecho, um certo período ali e acabou. Depois disso não tem continuidade, não tem nada anterior, não tem fatores externos que podem contribuir objetivamente para a avaliação estética, para a experiência estética dessa obra, então ela se encerra em si mesma, diferente, por exemplo, de uma obra filosófica. Uma obra filosófica, ela não pode ser encerrada dentro de si, um pensamento filosófico, uma filosofia não se encerra em si mesma, a filosofia de um autor sempre é uma coisa viva, sempre uma coisa atualizada. Você não pode dizer que a filosofia, por exemplo, de Aristóteles se encerra nas suas obras publicadas, tá? Porque o pensamento de Aristóteles, qualquer espécie de conversa que ele teve, por exemplo, de diálogo, ou uma encomenda que um filósofo troca com outro autor, também pode ser considerado dentro da sua filosofia. Isso não acontece na arte, no entanto, né? Então, a obra de Shakespeare, nesse sentido, é tudo aquilo que ele publicou, e de resto, não é obra de arte. É outro fenômeno, outro tipo de coisa, mas não pode ser considerado uma obra de arte. O segundo critério que o professor Olavo coloca é que toda obra de arte precisa ser material, né? Porque precisa ser sensível. Então, toda obra de arte precisa se apresentar sensivelmente aos nossos sentidos. Pode ser, por exemplo, uma arte visual, como o cinema, por exemplo.
como a pintura, por exemplo, a escultura, por exemplo. Pode ser através da audição, como a música, certo? Mas o importante é que seja apresentada aos sentidos. Isso é uma condição necessária aqui para uma condição, um critério discerninte, inclusive, das obras de arte, que é necessário para ser uma arte do belo. O terceiro critério que o professor Olavo de Carvalho coloca é ter o seu conteúdo separável da sua forma, tá? O seu conteúdo ideológico separável da sua forma. Ideológico aqui não significa apenas ideologia, significa filosofia, religião. Todas essas coisas são consideradas como conteúdo ideológico. Nesse sentido, o professor Olavo ele quer dizer que a forma precisa ser polissêmica de uma obra de arte, tá? Então, por exemplo, uma proposição, uma afirmação, ela tem um significado claro, né? Geralmente uma proposição como este gato é azul significa apenas que este gato é azul. A obra de arte ela não pode ser nesse sentido proposicional, ela não pode fazer uma afirmação objetiva com um único sentido, né? Unívoca, nesse sentido. Ela precisa ser polissêmica, porque o conteúdo ideológico precisa ser separável da sua forma. Então é muito comum, por exemplo, na interpretação de obras do cinema, você ter uma busca por uma unidade estilística, você ter uma busca por uma interpretação daquele filme. Só que a diferença entre uma interpretação filosófica e uma interpretação de um filme objetivo é que a interpretação de uma obra de arte vai ser sempre vária, certo? Então você vai ter diversas interpretações, e caso não tenha essas diversas interpretações, isso significa que não é uma obra de arte, né? Porque você não consegue separar esse conteúdo ideológico da sua apresentação formal ali presente. Essa diferença fica muito clara no próprio ofício desses artistas e desses autores. Então, por exemplo, um autor de filosofia ele tem que buscar clareza, certo? Então por isso que autores como Nietzsche, por exemplo, não são considerados bons filósofos, ou então pelo menos eles não são os melhores escritores de filosofia, porque a sua filosofia é sempre muito ambígua, muito contraditória, e o contrário é buscado pelos poetas, por exemplo. O poeta sempre busca um universo de sugestões na sua escrita, ele sempre busca uma certa polissemia mesmo, interpretativa nos seus poemas, porque na arte isso é completamente aceitável e completamente desejável, inclusive. Na filosofia, ou em qualquer espécie de exposição teórica, isso não é tão importante, inclusive isso muitas vezes é indesejável. A partir do século XVI, o mundo vivenciou mais uma era marcante para a história da arte. Caravaggio foi um grande pintor desse tempo. Em suas obras há uma grande expressividade e um grande contraste entre luz e sombra. Suas pinturas mostram a verdade como ela é. Se algum personagem da tela estivesse em um momento de dor e sofrimento, isso seria mostrado sem nenhum encobrimento da verdade. Em Roma também tive a oportunidade de ver várias vezes em igrejas que você passa na frente, você nem imagina como elas são. Você encontra dentro dessas igrejas obras do Caravaggio, por exemplo, que tem um elemento específico na pintura que é a luz, que faz emocionar muito quem está observando. A força, a potência da luz do Caravaggio, contrastada com os fundos escuros, criam esse contraste do que ele mostrava sobre a pobreza e a divindade. Então é a união da pobreza com a divindade. Ele conseguia retratar a pobreza também de forma bela. Ele foi um dos poucos pintores que mostrou a sujeira embaixo dos pés da pessoa. Ele retratava prostitutas, inclusive. Já no Museu do Prado, por exemplo, em Madrid, eu pude ver trabalhos, por exemplo, do Ribera, do Fortuny. Tem uma cópia que o Fortuny fez em 1800, de um quadro feito em 1600 do Ribera. Tem uma cópia do lado do outro, e isso daí me emocionou demais também, porque é um artista que estava aprendendo com um artista de 200 anos antes, e agora eles estão expostos juntos. Tem quadros incríveis e imensos também, do Velázquez, do Rubens, do Rafael, Perugino, do Van Dyck, inclusive. E além do que, essas obras de arte que são impressionantes, elas são circundadas de uma arquitetura e um design interno dentro desses palácios, dentro dessas igrejas, que são uma espécie de moldura para essa beleza da arte que está exposta. Quando eu penso em beleza, eu penso nas obras do William Bouguereau, artista francês que me impressiona ainda hoje, me impressiona todos os dias, quando eu olho o trabalho dele. Ele conseguiu fazer na vida dele cerca de 800 obras, com um nível de detalhe impressionante. A pele que ele pintava era suave, era delicada, corpos masculinos ou corpos femininos trabalhados com muita graciosidade e suavidade também nas pinceladas, que eram quase imperceptíveis em algumas partes, e ao mesmo tempo mais soltas quando ele representava uma pedra ou alguma folha no chão ou a terra. E essa beleza que o Bouguereau criou
é uma beleza que eu busco também nos meus trabalhos. Eu me inspiro muito no Bouguereau e eu adoro fazer cópias de obras de mestres do passado, inclusive por causa disso, porque eu quero ter essa influência dos mestres do passado, eu quero trazer para o meu trabalho. Dá para perceber também em trabalhos como esse daqui do Van Dyck, que eu copiei na Academia Russa. Eu fui para a Academia Russa em 2017 e me formei em 2019. Na verdade, 2 anos lá na Academia Russa. Foi um momento também de grandíssimo aprendizado, porque eles são muito severos no aprendizado. São trabalhos longos e complexos, extremamente lentos, e hoje inclusive a gente tem que ter paciência, é o que eu penso. Na minha opinião, nós temos que ter paciência, inclusive para aprender, porque leva tempo para você aprender, para você conseguir se dedicar a uma obra de arte, entender cada milímetro, cada centímetro do que está sendo trabalhado, do que está sendo pintado. Precisa de tempo para misturar as tintas e para entender onde colocar cada pincelada, porque cada pincelada é única e tem a sua importância. Não é um trabalho que se faz da noite para o dia. A minha técnica é uma técnica lenta e extremamente trabalhosa e cuidadosa, em que nenhum detalhe é esquecido. Você consegue observar como era a alta exigência de seus artistas? O quanto eles se dedicavam para alcançar resultados avançados, resultados que só podiam ser obtidos depois de muita prática e estudo. Eles sempre procuravam dar o melhor de si e sabiam que para ter aprovação deveriam entregar um bom trabalho. Com o passar do tempo, essa exigência foi sumindo, os conceitos foram mudando e a arte foi decaindo. O dadaísmo e outros movimentos mais recentes foram responsáveis por deixar a beleza de lado, determinando que tudo é arte. Esses movimentos também são responsáveis por afundar silenciosamente a nossa sociedade. No Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi apresentada uma performance onde uma criança toca o corpo de um homem nu deitado no chão, com as partes íntimas à mostra. Roger Scruton mostra um pouco do que aconteceu no século XX, momento em que houve um rompimento se baseando na negação da beleza como base para a arte. As pessoas afirmam que a beleza é falsa, mentirosa e que seria apenas uma fuga à realidade. E assim a beleza é banida da arte. O movimento do dadaísmo é a ruptura com os modelos da arte tradicional. Sendo assim, os artistas assumiam um papel anárquico e faziam obras sem lógica. Marcel Duchamp fez uma piada há quase um século, levando um urinol para uma exposição de arte. Essa piada de Duchamp diz que a arte não tem regras, que a arte é qualquer coisa que diz ser arte. Although I don't like the word intellect. For me, intellect is too dry a word, too inexpressive. Você já ouviu falar na Semana de Arte Moderna de 1992? Algumas pessoas dizem que o modernismo não rejeita a estética nem os valores ou modelos artísticos. Dizem que seria apenas uma nova representação da realidade. Mas não precisamos ir muito a fundo para perceber que eles deixaram os principais valores de lado. O festival queria justamente quebrar a resistência e demonstrar novas maneiras de lidar com a arte. A quarta condição que coloca o professor Olavo é remeter a um objeto real ou imaginário. Tá? Então, por exemplo, uma pintura paisagística, por exemplo, você vai estar remetendo diretamente a uma paisagem. Né? Então, uma escultura você remete geralmente a um personagem, mais comum é você fazer esculturas de pessoas. O cinema sempre vai estar presente ali figuras reais ou imaginárias mesmo. Aí que entra a problemática com as artes abstratas, né? Por exemplo. Na verdade, não são artes abstratas no seu sentido mais puro, né? Não tem nada de abstrato ali, você tem uma manifestação sensível de um objeto geométrico, por exemplo, de uma linha. Você tem objetos ali geométricos presentes, então não é abstrato realmente, mas você tem um certo problema, porque se esse conjunto de formas geométricas não remetem a um objeto real ou imaginário, muitas vezes você pode ter uma obra de arte, se não deixando de ser uma obra de arte de fato, pelo menos uma obra de arte inferior. Né? Na verdade, o principal responsável por trazer à tona essa ideia de artes abstratas
um responsável indireto, na verdade, não dá para culpá-lo diretamente, mas foi o próprio Immanuel Kant, né, com a sua separação que ele faz das belezas puras ou belezas livres e as belezas aderentes. Então, para aquela ideia meio subjetivista do Kant, da beleza, você vai ter as belezas aderentes como as belezas de um retrato, por exemplo, ou de uma retratação de uma paisagem, porque é uma beleza que se adere a um objeto, a um conteúdo material. Já as belezas livres vão ser uma beleza que não adere exatamente a um objeto, exatamente, a algo real ou imaginário, como eu falei, né? Então, nesse sentido, no sentido kantiano, uma arte abstrata seria uma arte mais pura, teria uma beleza mais pura e, portanto, mais perfeita. Atingiria melhor os fins da arte. O problema dessa concepção de Kant é que, na tentativa de supervalorizar essas belezas livres, ele acaba caindo numa espécie de purismo, tá? Ele tenta desligar a beleza estética de qualquer ligação com a matéria, de qualquer limitação material. Na verdade, até faz sentido essa ambição dele. Então você pega, por exemplo, uma representação artística, uma pintura, por exemplo, de um objeto naturalmente bonito, por exemplo, uma mulher bonita, e uma representação artística de um objeto feio, por exemplo, um pedaço de cocô. Nessa representação artística do objeto mais bonito, você vai ter um ganho do artista, uma facilidade a mais para o artista, certo? Apesar de ser perfeitamente possível você fazer uma representação bela de um objeto feio, quando você já tem um objeto bonito, você tem certa facilidade por parte do artista. Partindo desse ganho ou dessas perdas que um objeto ele pode fornecer para o artista, de certa forma parece que perde já em neutralidade, tem alguma coisa dentro dessa obra de arte que já não é tão mérito do artista, mas mérito do objeto ali presente. Então, por exemplo, quando você tem uma obra de um cinema, um filme, porque tem um enredo já naturalmente muito bonito, um filme como O Milagre na Cela 7 do Netflix é um filme que já tem uma história, um enredo naturalmente muito bonito, muito interessante. Na hora de você fazer essa transposição para uma representação artística, de certa forma, o artista já vai ter certa facilidade em relação com o objeto que ele está representando, e nesse sentido você vai ter uma beleza menos pura na visão do Kant, por essa razão que ele tende a supervalorizar essas belezas livres, e nisso essa posição kantiana já vai frontalmente contrária a esse critério que coloca o professor Olavo, porque o que o Olavo coloca aqui como condição para uma obra de arte ser uma obra de arte, o Kant coloca como justamente uma virtude, né? O contrário, a ausência dessa condição, o Kant coloca como uma virtude, uma beleza mais livre, uma beleza mais pura de fato. É importante enfatizar que essas condições que coloca o professor Olavo, as condições que coloca ali, por exemplo, o Aristóteles na sua poética com os caracteres das paixões e as ações, não são condições arbitrárias, não são normas estabelecidas por convenção, por exemplo, mas na verdade são descrições de um fenômeno humano. Quando a gente trata da conceituação da arte, a gente está tratando de um fenômeno humano que se expressa, que se manifesta de certa forma na história da humanidade, e quando a gente tenta conceituar essa expressão humana, a gente tem que tentar ser o mais fidedigno possível, e de certa forma nos parece que essa conceituação do Kant, esse elogio às belezas livres, na verdade distancia a arte desse fenômeno que a gente observou nos últimos séculos. Inclusive as artes abstratas, essas artes mais conceituais que têm surgido cada vez mais na contemporaneidade, são movimentos artísticos, são expressões artísticas muito recentes. Isso nunca existiu de forma tão abundante assim na história da arte, então você percebe sim que existe um distanciamento dessa concepção original de arte, dessa concepção natural que a gente observa na nossa sociedade de arte. Quando você vê o livro A Beleza, de Roger Scruton, você consegue observar vários pontos que ele coloca ali da importância da beleza. E esse declínio na arte se deve muito pelo fato de que excluíram a beleza. A beleza se tornou uma coisa irrelevante, a beleza se tornou uma coisa a não ser alcançada, mas como a gente pode correlacionar isso com aquela exposição em São Paulo? O homem nu e uma criança tocando o tornozelo desse homem. Começaram tirando a beleza, e isso foi decaindo, decaindo. E hoje em dia, se você pode apresentar qualquer coisa como arte, você vai ter ali um rapaz adulto que pode ficar pelado e deitado no chão e apresentar isso como arte, enquanto uma criança o toca. Se você não fica indignado diante dessa situação, se você não percebe o real perigo, você está apenas negando os fatos e se tornando perverso. Isso tende a piorar. Então você vê como tudo se relaciona. Como a gente tem aqui a beleza que foi sendo excluída, tá bom, a beleza não é mais um objetivo. Então vamos tirar mais, vamos tirar mais. Chega um período em que se eu apresentar qualquer coisa mesmo, como arte, eu vou poder fazer isso. E a gente chegou nessa era, porque isso aconteceu. Esse fato absurdo aconteceu. E há pessoas que não julgaram, que deram apoio, que falaram, isso é arte. E se é arte, isso é permitido. Olha o buraco que a gente entrou.
Muita gente chega em mim e fala, mas você está comparando, sei lá, o dadaísmo, aquilo ali que era apresentado como arte, e esse homem nu, como se fosse a mesma coisa, mas não é? Então você já está exagerando. Não, eu não estou exagerando. Para a gente chegar onde a gente está hoje, a gente teve que passar por uma coisa. É só uma linha histórica. É só uma linha que você precisa observar. Isso não é muito difícil de ver. Então tem sim um perigo para a sociedade a falta da beleza. Tem sim um perigo para a sociedade tudo ser apresentado como arte. Se você chegar em mim e falar, tá, ele quer apresentar tal coisa, ele quer apresentar essa escultura invisível como arte, deixa ele, é um artista qualquer e quem comprou também é o dinheiro dele. Não tá tudo bem? Tá bom, mas isso desvaloriza. Isso desvaloriza quem procura trazer o belo para as artes. Isso desvaloriza quem estuda. Do que vale o meu estudo para poder ser um melhor escultor, um pintor melhor, conseguir desenhar e ilustrar melhor? Se é tudo questão de gosto. Se eu chegar em você e apresentar uma arte minha, por mais bonita que ela seja, e tudo é questão de gosto, você pode falar que uma pichação que está num prédio de São Paulo é mais bonita que a minha arte, que você gosta mais da pichação. Então de nada vale o meu trabalho. Porque se tudo é tão comparável assim, se tudo está no mesmo nível, e todo mundo pode opinar, mesmo sem conhecer nada, onde a gente vai parar com isso? Então esse declínio traz com certeza uma grande desvalorização, e isso desestimula quem procura fazer o belo. Um italiano vendeu uma escultura invisível. Mas tá, como assim uma escultura invisível? Era uma escultura de vidro que ela se assemelhava ao invisível? Não, ela não existia. Simples. Ele deu a especificação para quem comprou. Ali colocou a quantidade de metros que precisava para essa obra ser exposta. E essa não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez outras vezes, eu acho que com Buda meditando. Alguma coisa do tipo. E não tem nada. É a mesma coisa, não tem nada. É só na cabeça desse artista mesmo. Talvez nem esteja presente lá, né? Porque se é tão fácil assim, ele pode não ter criado nada, porque realmente não criou, e se criou foi na cabeça dele, então do que vale? Quando você está em uma sociedade onde você exige pouco de algum artista, ou de algum profissional, ou qualquer pessoa que esteja trabalhando em alguma coisa, ela vai te entregar pouco. Porque se ela pode receber por isso, e se ela pode te comprar fácil, vamos dar o exemplo mais banal aqui com uma banana pendurada na parede,
ela vai te comprar. Porque se não for exigido dela uma escultura de 20 metros, então tudo bem, ela faz o que é mais fácil, ganha o dinheiro dela e fica por isso. Imaginar um mundo sem beleza, para mim, é imaginar um mundo vazio. Já me aconteceu de eu sentir experiências incrivelmente contrastantes na cidade do Cairo, por exemplo, que eu via nas ruas muita sujeira, muito lixo, muita pobreza, uma realidade muito difícil, e ao mesmo tempo tinha as pirâmides lá do lado, que fazem parte dessa construção feita pelo homem, que é transcendental. Também entrando no Museu do Cairo, eu vi obras de arte impressionantes, imensas, grandiosas. Então, dentro do museu, ou olhando para as pirâmides, eu senti essa sensação do sublime, da beleza, da inspiração. Mas lá do lado, ou fora do museu, ou do lado da pirâmide, eu via pessoas pedindo dinheiro, a pobreza, a dificuldade. Eu vi expressões de muita dificuldade para viver. Eu vi expressões difíceis em algumas pessoas, que me fez sentir muito amargurado, inclusive. Então, imaginar um mundo sem arte, ou imaginar um mundo sem beleza, me faz sentir uma espécie de nó no coração, uma tristeza e um vazio. Em 1100, 1200, mais ou menos, os artistas tinham a tendência de inventar muitas coisas ao invés de observar. Eles inventavam a perspectiva, eles inventavam pedras, inventavam paisagens, modificavam muito a figura humana. Aos poucos, com o passar do tempo, a visão dos artistas foi se aprimorando. Então, teve mais observação da realidade. No Renascimento teve uma revolução de conhecimento em todas as áreas, inclusive na ciência, na poesia, na escritura, na pintura, nas artes no geral. Teve muito investimento da nobreza e da igreja para com os artistas. Depois veio 1600, em que a estética na arte modificou-se, a partir do Caravaggio, por exemplo, passando pelo Velázquez, Rubens, Van Dyck, e chegando ao neoclassicismo, ao realismo, em 1800, em que artistas como William Bouguereau, Eugène Deblaat, Bastien Lepage, Gérôme, onde esses artistas se inspiravam também no Renascimento. Então eles voltaram a observar a beleza do Renascimento e adicionaram a visão deles poética também, inclusive com os pré-rafaelitas, criaram uma visão romântica e bela na pintura. E essa foi uma beleza que foi transmitida, foi um conhecimento também, junto com essa beleza, que foi transmitido nos séculos na arte. Depois veio o impressionismo. O impressionismo criou uma ruptura no academicismo, levando os artistas para fora do estúdio, inclusive, e eles pintavam ao ar livre, tornando a pintura mais solta, mais rápida, de acordo com a impressão que eles tinham da luz naquele momento. Então os impressionistas eles já mudaram a velocidade da arte, mudaram o conceito e mudaram a estética, inclusive, criada até então. Com os impressionistas, que já começaram uma espécie de negação do que tinha acontecido antes, mas eles tinham um conhecimento acadêmico para depois negar esse conhecimento, chegou o início de um pensamento de recusar o que aconteceu antes para tentar criar o novo. Então teve o Ready Made, do Duchamp, por exemplo, e a partir dele também outros artistas mais contemporâneos, também como o Picasso, que ele teve um conhecimento acadêmico, mas ele decidiu mudar e reverter esse conhecimento para uma coisa totalmente dele, uma visão totalmente nova. Mas os artistas contemporâneos que abraçaram essa ideia de recusar os conhecimentos e a beleza do passado, criaram uma imensa ruptura, que eu vejo como uma espécie de ferida aberta, que é difícil de reatar, porque muito do conhecimento que era, digamos, considerado óbvio no passado, foi perdido. Ainda bem que nós temos livros com receitas de técnicas do passado, ainda bem que nós temos trabalhos incompletos dos mestres do passado hoje para a gente conseguir estudar, mas muito desse conhecimento foi perdido a partir de 1900 e essa negação do conhecimento do passado. Eu poderia dizer que foi uma evolução natural de tentar ter uma visão nova,
mas também essa negação foi muito drástica e foi muito dura, arruinando o conhecimento que a gente poderia ter hoje. Por isso que é muito difícil hoje a gente conseguir encontrar artistas que tenham uma grande influência dos mestres do passado e que tenham um conhecimento muito forte do que os mestres do passado faziam. É praticamente impossível. Apesar de ter artistas incríveis hoje, a gente sabe muito menos do que eles sabiam. Inclusive conhecimentos anatômicos, vários conhecimentos de misturas de tintas e de ingredientes técnicos da pintura ou da escultura foram se perdendo ao longo do tempo por causa dessa negação. Mas ainda bem que hoje nós também temos um outro movimento, uma tentativa pelo menos de retomada desse conhecimento antigo, e eu sou um representante desse novo movimento, que é o movimento de retomar esses conhecimentos, de voltar para trás, olhar para o nosso passado e tentar retomar essas técnicas do passado que eram consideradas técnicas conhecidas entre as pessoas. Hoje a comunicação é muito facilitada, mas nós perdemos a paciência que os mestres do passado tinham. A gente precisa não só retomar os conhecimentos que eles tinham e a técnica complexa e a beleza que eles conseguiram desenvolver, mas a gente também tem que desenvolver a paciência que eles tinham e a disciplina que eles tinham. Esse movimento que está acontecendo hoje de retomada aos conhecimentos dos mestres do passado é promovido por escolas específicas hoje, né? Tem artistas hoje que aprenderam com mestres, que aprenderam com mestres e com mestres, até chegar um pouco desse conhecimento do passado aos dias de hoje. Temos a Academia Russa em São Petersburgo, que é uma academia muito importante. Eu estudei na Academia Russa em Florença e tem também outras escolas muito importantes em Florença, como a Angel Academy, a Florence Academy, a Accademia di Belle Arti di Firenze, que é a academia pública. Tem o Museu MEAM em Barcelona, que é o Museu de Arte Moderna de Barcelona, que é um grande centro que recolhe os melhores artistas da arte figurativa contemporânea do mundo. Inclusive a melhor competição, ou uma das melhores competições hoje, é a do ARC, Art Renewal Center, que promove a arte figurativa contemporânea no mundo hoje e é extremamente importante para plantar essas sementes do que os artistas do passado representavam. Então é o maior movimento contemporâneo clássico. É até engraçado dizer isso, mas é o que está acontecendo e eu fico muito feliz disso estar acontecendo, porque a gente está conseguindo retomar o que era importante no passado e que continua sendo importante para a gente também deixar conhecimento para gerações futuras. Será que estão fazendo alguma coisa para resgatar os reais valores das artes? Será que há alguém com um real poder de preservar o que é belo? A Igreja Católica fez isso e continua fazendo nos dias de hoje. Ela preservou tudo que há de belo e tudo que tenta se aproximar do divino. Já imaginou uma música tão bonita, mas tão bonita, que a Igreja Católica precisou proibir a execução pública dela do tanto que ela é magnífica? E quem tá falando isso não sou eu, é a própria Igreja Católica. Trata-se do Salmo 50 e a melodia dela foi composta por um compositor medieval chamado Gregório Alegre. Ele compôs a música por volta do ano 1630, durante o reinado do Papa Urbano VIII. Ela é uma música feita para ser executada por 2 coros. Um coro de 5 pessoas, outro de 4 pessoas, que no fim dela se unem para cantarem 9 pessoas fazendo um polifônico, nossa, finíssimo. E o resultado disso é magnífico, tanto que ela não é uma música bonita, ela é linda de morrer. E por que eu digo que ela é uma das maiores obras-primas que a igreja já ouviu? Porque a igreja tratou
tratou essa música diferente dos outros cantos gregorianos existentes. Ela tinha um tratamento especial. Para você ter noção, essa música só podia ser executada numa situação muito, mas muito específica. Mas específico quanto, Guilherme? Específico o tanto para ela só poder ser executada na Capela Sistina, nas quartas ou sextas-feiras da Semana Santa, durante as matinas, durante o serviço das horas tênebres. Se não fosse assim, não podia executar. Muito antigamente, a liturgia das horas se chamava Breviário Romano e ela tinha uma hora litúrgica chamada matina, que era exatamente antes do nascer do sol. Hoje em dia, não é mais comum se rezar a matina ordinariamente. E durante as matinas da Semana Santa, era comum que a igreja rezasse o ofício de trevas, que é a prática de se rezar a matina com a igreja toda apagada, somente com algumas velas acesas. Pois é, se você tivesse na Capela Sistina, na Semana Santa, na quarta ou sexta-feira, rezando a matina e tivesse uma hora tênebre, era bem provável que você ia ouvir essa música. Se você não tivesse nessa situação, esquece, você nem ia conhecer ela, porque a igreja chegou a proibir a execução pública dela para preservar essa joia rara em formato de som. Foi então que em 1714 um compositor chamado Tommaso Bai recuperou alguns versos dessa música e compôs uma versão que foi publicada, e foi a primeira vez que as pessoas puderam ouvir essa música sem ser na situação muito específica. E você deve pensar aí, com essa cabeça moderna sua: nossa, mas que coisa ruim, a Igreja Católica privou as pessoas de ter acesso a uma música, que não sei o que é lá, isso é ruim demais. E eu queria que você não cometesse esse erro de anacronismo. Eu queria que você pegasse a sua cabeça e levasse para aquele período. Essa música foi composta num período onde a arte era extremamente valorizada. E ela era extremamente valorizada nos mínimos detalhes. Dessa forma, a igreja conseguia fazer com que a arte atingisse um novo nível. E não importa se você é católico ou não, você tem que dar o braço a torcer. A Capela Sistina é um exemplo disso. A Basílica de São Pedro é um exemplo disso. E preservar essas obras tão magníficas é uma coisa que a gente faz até hoje. Por exemplo, se você quiser ver a Mona Lisa, você vai ver ela de muito longe, a longas distâncias. Eu lembro que quando eu fui na Basílica de São Pedro, eu vi a Pietà muito de longe, através de um vidro. Era muito complicado de chegar lá perto. Não é todo mundo que tem acesso àquela obra de arte. Essa música do mesmo jeito. Então a igreja, para preservar isso, restringiu o acesso a ela para que essa obra fosse preservada e não se perdesse com o tempo. E lembrando que naquela época não havia gravações. Então, se as pessoas começassem a tocar de outras formas, aquele detalhe específico, a forma como ela foi composta, poderia se perder. A igreja fez isso para preservar essa obra, e é graças a isso que a gente tem ela hoje. A igreja sempre teve essa atitude de guardar aquilo que é belo, de preservar aquilo que é bom. E não só católicos. Se for no Museu do Vaticano, você vai ver muitas obras pagãs que a igreja preservou. Tapetes persas, esculturas gregas, que a igreja não mexeu, porque é belo. E a igreja reconhece que Deus está em tudo que é belo. Quando a gente olha para a igreja cuidando da arte dessa forma, a gente tem que pensar: nossa, se ela cuida de uma obra de arte assim, imagina só o que ela não faz comigo, que sou um ser humano. Nós somos mais valiosos do que qualquer obra de arte, porque as obras de arte são obras feitas por mãos humanas. Agora, os seres humanos são obras feitas pelas mãos de Deus. Nós temos um valor que vale mais do que qualquer obra ao redor do planeta. Nós temos um valor que é incalculável. Dessa forma é que você tem que se enxergar. Você sempre tem que pensar: nossa, eu sou muito mais valioso do que essa música. E lembre-se, essa música, por mais excelsa que ela seja, ela tá a seu serviço, porque você é um filho de Deus. Muitas vezes na vida a gente esquece disso, de que nós somos amados por Deus e que Deus nos ama de uma maneira profunda, que quer nos resguardar. E quando Ele pede para que nós não pequemos, é exatamente isso que Ele está fazendo, guardando o nosso coração para que nós não venhamos a nos perder no meio do caminho. Deus nos guarda com todo carinho, como uma mãe coruja que abraça os filhos e coloca tudo debaixo da asa. Se você puxar na tua história, se você teve a sua mãe com você, você sabe muito bem o tanto que o cuidado delas é uma coisa assim esquisita, porque nós somos muito valiosos para ela. Deus nos ama ainda mais. E se Deus é o artista por excelência, não existe nenhum ser humano no mundo que valha menos do que essa música. Nós somos muito valiosos, porque nós somos imagem do Senhor.
Alguém que nesse momento se preocupe com o futuro da humanidade deve tentar perceber como pode se reavivar da educação estética, cujo objetivo é o amor pela beleza. Em uma era em que a fé está em declínio, a arte dá testemunho permanente da fome espiritual e da nostalgia mortal da nossa espécie. Desse modo, a educação estética é mais importante hoje do que em qualquer outro período da história.